Olá! Para você, as figurinhas do álbum da Copa é livro ou é um brinquedo? Nesse vídeo nós vamos novamente falar sobre imunidade tributária, nesse caso a imunidade dos livros. Pois bem, caso concreto e recente, a Panini importou cards colecionáveis relacionados à Copa deste ano 2026. Quando esse material chegou na alfândega, a Receita Federal apreendeu, exigindo a cobrança de tributos como o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS, PIS, enfim, a carga tributária incidente. Qual foi o primeiro problema que nós temos aqui? A questão da classificação da mercadoria. Enquanto a Panini classificou isso como equiparado a livro e utilizou a devida classificação numérica, a Fazenda classificou como brinquedo, que não tem a imunidade dos livros prevista no artigo 150 da Constituição Federal, que eu vou comentar nesse vídeo. Houve, então, apreensão e a exigência do pagamento do tributo. A Panini, então, ingressou em juízo na Justiça Federal e obteve o sucesso na sua demanda, a liberação do material e o não pagamento dos tributos incidentes. Por quê? Porque o juízo da Justiça Federal considerou que as figurinhas, esses cards colecionáveis da Copa do Mundo desse ano de 2026 ou de qualquer outro, é equiparado a um livro. E o que está por trás dessa situação? Não é somente a questão da carga tributária, né? E como eu falei, o primeiro problema foi a classificação. O segundo é a interpretação constitucional da aplicação da imunidade dos livros. O que acontece? Dentre vários artigos da Constituição, especificamente o artigo 150 da Constituição Federal, prevê imunidades, ou seja, a não incidência de tributos, afasta completamente o fato gerador, a não incidência de tributos em determinadas situações. Todas essas situações do artigo 150, elas têm uma razão pela qual foram colocadas ali. Especificamente, a imunidade no papel utilizado dos livros, que é a ideia original do que está ali no artigo 150, decorre do quê? Decorre do acesso à informação, da cultura, da educação, ou seja, que a carga tributária não impeça a expansão da cultura, da educação, do acesso à informação. Originalmente, de fato, os livros eram, vamos assim, industrializados na forma de papel, né? Papel físico, de modo que a imunidade originalmente era sobre o papel utilizado na confecção dos livros. Só que ao longo do tempo nós passamos a ter documentos eletrônicos, nós temos e-books, e aí o judiciário então entendeu que essa imunidade era aplicável, não importa não ter o livro papel, material físico. Por quê? Porque a imunidade, ela na verdade impõe o quê? O livre acesso à informação, cultura, tanto que há muitos anos atrás foi interessante num concurso, numa prova de concurso do Ministério Público, salvo engano, de São Paulo, havia uma questão falando sobre publicações pornográficas, né? Revistas de cunho erótico, sexual. E aí a questão, inclusive colocava o nome das revistas ali, e a questão perguntava se a imunidade dos livros poderia ser utilizada nessa situação. E a resposta era que sim, porque mesmo que seja de cunho erótico e tal, ainda há a ideia de cultura, de educação, de acesso à informação, então haveria sim. Então essa interpretação constitucional, ela é ampla, ela vai se adaptando às necessidades daquele momento temporal, né, daquele momento histórico de uma sociedade, de modo que, conforme foram evoluindo para livros eletrônicos, especialmente, né, os e-books, naturalmente essa imunidade tributária passou a ser aplicada também. Então, não interessa que seja figurinha de Copa, cards colecionáveis de uma Copa. O entendimento, que inclusive a Justiça Federal colocou ali, né, o juiz colocou na sua decisão, é o quê? Trata-se de informação, de cultura. Existe até um caráter histórico por trás de um álbum de figurinhas desse teor. Outros não, mas também entram
nessa imunidade. E por tal razão foi dada, então, a imunidade e afastar da incidência desses tributos, consequentemente, a liberação desse material ali da alfândega. Então esse caso é interessante, por quê? Porque às vezes as pessoas elas se restringem muito ao conceito da imunidade sobre livros, pensando que essa ideia de cultura, de acesso à informação, seja muito restrita, quando é o oposto. No caso, existe a questão lúdica do brinquedo, claro, envolve crianças, claro, mas também envolve adultos. Então é mais do que uma questão de divertimento, de coleção, né, de brinquedo para uma criança. Aqui, de fato, foi enxergado essa ideia de acesso à informação e cultura. E por tal razão foi dada a imunidade. Então, sim, nesse contexto, as figurinhas, os cards colecionáveis de um álbum de Copa do Mundo é equiparado a um livro e, portanto, tem direito às imunidades tributárias previstas aí, especialmente no artigo 150 da Constituição Federal. Esse vídeo ficou rapidinho, mas eu achei muito interessante trazer esse caso, porque poucas pessoas param para pensar, né, que nesse momento de Copa, ainda assim envolve tributo, envolve direito tributário. Até o próximo vídeo.